Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Evandro e eu vou dar continuidade a mais uma questãozinha aí da nossa prova Public Consult PEB 3 Educação Física, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Moçada, agora nós estamos na questão de número 7. Mas antes de prosseguir, você já se inscreveu aí no canal? Já colocou aquele joinha maroto pra gente aí? Não? Eu aguardo então. Vou esperar aqui pra vocês, tá bom? Beleza? Show! Beleza, moçada. Obrigado aí pela força, obrigado pelo joinha, obrigado por se inscrever aí no canal. E vamos lá, vamos pra resolução. Essa questão aqui agora, ela trabalha um assunto muito recorrente em concursos públicos. Seja ele da área civil, seja ele da área militar. Que é o emprego da regência verbal. E aí, nós temos que conhecer os principais verbos e suas regências. Que verbos são esses? O verbo assistir, o verbo visar, o verbo aspirar, o verbo chamar, o verbo preferir. São verbinhos recorrentes aí de concurso. Eu mencionei na aula passada, ou seja, no vídeo passado, sobre o verbo lembrar. E quando utilizado como pronominal seria lembrar-se, ele muda a regência verbal. Agora, aqui no concurso da Public Consult, ela utilizou como fonte esse site. Isso é um pouco complicado, não é? Porque provavelmente isso não deve estar na bibliografia de vocês. Bom, se tiver, você já sabe que tem que olhar esse site aí, porque essa banca, ela bebe dessa fonte. E se não está no edital de vocês, bom, com essa resolução você já sabe que o próximo concurso realizado por essa banca, a qual fonte você vai recorrer? soportuguês.com.br. Depois a gente vai dar uma olhada lá, o que ela trouxe lá nesse site e o que ela utilizou para a gente aqui. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada rapidamente aqui, como a gente fez na questão anterior, se a gente consegue matar sem a necessidade de realmente ir até essa fonte. É claro que se você tem a gramática do Segala, a do Rocha Lima, com certeza esses verbos que aqui foram cobrados estão lá nas respectivas gramáticas, beleza? Vamos lá. Ele fala assim, ó, analise as seguintes frases. A verdadeira liberdade consiste de oportunidades iguais. Então a gente está aqui questionando sobre a regência do verbo consistir. Agora veja, o que consiste? Consiste de alguma coisa ou o que consiste em alguma coisa? Então, veja, é muito mais natural, mesmo você não sabendo especificamente a regência desse verbo, é muito mais natural você dizer que consiste em a dizer que consiste de. Deu para entender? Então, se nós formos analisar aqui, a melhor proposição seria consistir em alguma coisa. Agora, o próximo verbinho, devemos obedecer, veja que isso é uma locução verbal. Você tem dois verbos, o verbo dever e o verbo obedecer, mas ele é uma locução verbal. Ou seja, o que eu quero dizer com locução verbal? Quem é que manda nessa estrutura? É o verbo obedecer, ele é o seu verbo principal. Como é que eu sei que ele é o verbo principal? Porque em uma locução verbal, o verbo principal ou estará no infinitivo, ou estará no particípio, ou estará no gerúndio. Nesse caso aqui está no infinitivo, terminação R. Agora veja, quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguma coisa. E o irmãozinho dele, mal criado, que é o desobedecer, também, quem desobedece, desobedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. E esses verbinhos, o obedecer e o desobedecer, tem mais uma coisa importante. Sempre que eu ministro essa aula de regência para os meus alunos, eu chamo a atenção deles, que é o fato desses verbos, mesmo tendo a transitividade de transitivo indireto, eles fazem voz passiva. Olha que doideira, mas é assim que funciona. Se você tem dificuldade aí com relação à regência dos principais verbos, dá uma buscada aí no meu canal. Em outros assuntos que aqui eu tenho aula específica aí sobre regência verbal. Acho que vai ajudar vocês aí bastante, ok? E aí ele fala, ó, devemos obedecer sem ressalva às leis do país. Veja, quem deve obedecer a. E lá aparecem as leis. Tá faltando alguma coisa ali, que nós conhecemos aí como crase.
Então, se ali não tem a presença da crase, significa que ele não usou a regência correta deste verbo, beleza? Então, essa alternativa aí para a gente estaria errada. E depois, posicionou a luneta visando a lua deslumbrante. Se ele utilizou o verbo visar aqui com o sentido de mirar, de apontar, e também poderia ser visar no sentido de assinar, por assinatura, tá vendo? Visar no sentido de por visto. Então, no sentido de mirar, apontar e no sentido de por visto, esse verbo ele tem como regência o fato de ser transitivo direto. Opa, se ele tem como fato de regência ser transitivo direto, por que raios eu tenho ali uma crase? Deu para perceber, moçada? Então veja, isso é conhecimento dos verbos. Então, se nós formos ver a estrutura aqui, nós observamos que com o conhecimento que nós temos, ou que passamos a ter, nós então não temos nenhuma alternativa correta aqui, né? Mas a gente vai voltar aqui e, vamos dizer assim, esmiuçar tudo isso que eu falei, tá bom? Vamos dar uma olhada primeiro o que é que o nosso soportuguês.com.br diz pra gente em relação a esses verbos. Vamos lá dar uma olhada? Vem comigo então, vamos junto. Beleza, moçada? Tranquilo? Vamos lá então. Ó. Eu peguei o seguinte, eu entrei no site, tá? E tirei um extrato do que nos interessa. Então, eu estou aqui no Só Português. Observe que né, nós estamos aqui na véspera de Natal. Olha só, tio careca aqui, professor Evandro, também trabalha na véspera de Natal. Olha só que belezinha, não? Só para ajudar vocês. Pô, só isso já merece aquele joinha e aquela inscrição aí no canal, concorda? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Moçada, olha só. Aqui, então, ele vem trazendo pra gente, ó, verbos transitivos indiretos, ó. Ou seja, aqui ele traz uma sequência de verbos que essencialmente são transitivos indiretos. O que são verbos transitivos indiretos? São aqueles que exigem a presença da preposição, seja ela preposição a, preposição de, em, sob, sobre e por aí vai. Aí ele fala aqui, ó, os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição. A, ante, até, após. Lembram delas? Com, contra, de, desde. São 18. Só 18 que você tem que gravar, beleza? Para o estabelecimento da relação de regência. Os pronomes pessoais do caso oblíquo de terceira pessoa que podem atuar como objetos indiretos são lhe e lhes. Isso é importante, né? Saber que o lhe e o lhes, quando objetos, representam o objeto indireto. Ambos para substituir pessoas. Não se utilizam os pronomes o, os, a, as. Então, os pronomes oblíquos átonos o e a e suas variantes plural só são utilizados quando objetos, como objeto direto. Isso é interessante você saber, ok? Com os objetos indiretos que não apresentam pessoas, usam-se pronomes oblíquos tônicos de terceira pessoa, ele e ela, em lugar dos pronomes átonos, lhe e lhes. São verbos transitivos indiretos, dentre outros. Olha quem apareceu aí pra gente. Está lá na alternativa, moçada. Então, o primeiro verbinho que aparece aqui pra gente tá aí, ó, o verbo consistir, ok? Tem complemento introduzido por qual preposição, moçada? Olha lá, a gente definiu já. Lembra que eu falei, fica esquisito consistir de alguma coisa. É mais, vamos dizer assim, palatável. É mais saboreado. É mais degustado se você utilizar a preposição em, ok? Exemplo, a modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos, ok? Vamos só dar uma olhada rapidinho aqui, moçada. Vamos voltar aqui rapidinho na alternativa. Vamos lá. Beleza, moçada? Eu tô aí na alternativa com vocês. Olha lá, ó. A verdadeira liberdade consiste de... Então, aqui a gente já sabe que esse consiste de não tá legal. Concordam comigo? Esse consiste de aí não tá show. Por quê? Porque a gente acabou de verificar que quem consiste, consiste em alguma coisa. Ou que consiste, consiste em alguma coisa. Então, esse de não está legal. Aqui deveria ser consistir em oportunidades iguais.
Então, a verdadeira liberdade consiste em oportunidades iguais. Vamos voltar lá para o nosso exemplo? Beleza, moçada, olha só. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Veja que ele só alterou a frase, ok? Mas utilizou um exemplo retirado aqui do site. Então, veja. Aqui, novamente, eu chamo a atenção. Vai pegando essas dicas. Ora, vai aparecer para você lá na sua bibliografia, ora não, mas você já sabe o comportamento da sua banca, de qual fonte ela bebe. E isso você descobriu onde? Aqui, nesse canal. Vamos lá, vamos junto comigo aí. Vamos destrinchar mais um pouquinho. Moçada, aqui aparece o verbo obedecer e desobedecer. Lembra que ele também está para nós lá, ó? Tanto é que eu falei, né? O priminho, né? Priminho maldoso, que é o desobedecer, e o priminho bonzinho, que é o obedecer, ok? Então, ó, possuem seus complementos introduzidos pela preposição a. Vamos lá então, moçada. Então, aqui nós temos o verbo obedecer, que ele utilizou no exemplo, e pede, rege a preposição a. Ó. Devemos obedecer aos nossos princípios. Observe que quando ele usou aí o verbo obedecer, ele usou a preposição a. Ó. Agora, olha esse exemplo. Ó. Eles desobedeceram às leis do trânsito. Vejam, eles desobedeceram às. Observe que aqui, moçada, nesse exemplo aqui, ó, quem é que apareceu aqui? Uma crase. Olha aí a crase, tá bom? A nossa crasezinha que é esse... né, sinal gráfico aí sob o A, ok? Vamos dar uma olhada lá no nosso exemplo e verificar o que está errado? Beleza, moçada, olha só. Olhando o nosso exemplo que foi dado aí pra gente, ó, devemos obedecer. Ele utilizou aqui o verbo obedecer, ok? Sem ressalva, olha, quem obedece, obedece a alguma coisa. Faltou pra gente aqui a crasezinha, moçada. E se faltou a crasezinha aqui para a gente, então essa alternativa aqui também está ruim. Então a primeira estava ruim, a segunda agora está ruim também, porque quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguma coisa. E aí, moçada, aqui eu vou ter o a do verbo obedecer, então a gente vai ficar assim, ó, devemos, só para a gente entender e relembrar, né, ó, devemos obedecer. Pronto, aí... o verbo que manda é esse cara aqui, ó, obedecer a, quem obedece, obedece a, e aí vem, ó, as leis do país. Observe que eu tenho essa junção aqui, moçada, ó, o a, preposição, quem obedece, obedece a, e o as, artigos, essa junção gera para nós o que nós chamamos aí de crase, e é o que faltou lá naquela alternativa. Por isso, então, que a alternativa número 2 aí também está incorreta. Vamos voltar lá e agora nós temos que pegar o verbo visar. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho? Vem comigo aí, vamos junto lá. Beleza, moçada? Olha só, nós estamos aqui agora com a outra proposição, né? O verbo visar, ele estava um pouquinho mais à frente, então... eu fui lá, tirei um extrato também. Aqui nós estamos trabalhando essencialmente mudança de transitividade com mudança de significado. Isso vai acontecer com o verbo assistir, com o verbo visar, com o verbo chamar, tá? Com o verbo aspirar. São verbos que, mudando o sentido, ele muda a sua transitividade. Então aqui ele botou o verbo proceder, ok? O verbo querer, interessante esse verbo também. Olha ele aqui, ó, o verbo visar. Então, nós estamos essencialmente aqui trabalhando com o verbo visar. Olha aí, ó. Verbo visar é o nosso assunto agora. Olha só. Aqui ele fala assim, ó. O homem visou o alvo. Observe que ele usou o verbo visar e logo em seguida ele usou apenas o artigo o. Tá vendo? Visou o alvo. O gerente não quis visar o cheque. Observe novamente aquilo que eu falei para vocês. Ele está usando o verbo visar... e usou como complemento alguém iniciado apenas por artigo, ou seja, sem a presença da preposição. Então, moçada, qual é o sentido aqui desse verbo visar? O sentido desse verbo visar, no primeiro exemplo, o homem visou o alvo, é o sentido de mirar, é o sentido de apontar, colocar em alvo, tá ok? Ó, mirar. Em espanhol, mira, beleza? Mirar, ok? O homem visou o alvo, ok? Então, ele é usado como VTD, ele é usado como verbo transitivo direto, moçada. Isso é importante pra gente. Então, se você está nesse contexto de utilizar
o verbo visar como mirar, apontar, então ele é um verbo transitivo direto, beleza? Nesse sentido de mirar, apontar, ok? Agora, o segundo exemplo, o gerente não quis visar o cheque. Opa, aqui também ele é utilizado como um verbo transitivo direto, beleza, moçada? Também é utilizado como verbo transitivo direto. Em qual contexto? Agora é de assinar, por visto, tá vendo? Agora, nós temos um segundo sentido, no sentido de ter em vista, ter como meta, ter como objetivo. É transitivo indireto e rege a preposição a. Olha o exemplo que nós temos lá, ó. O ensino deve sempre visar ao progresso social. Opa, então aqui agora, nesse sentido de ter em vista. Moçada, ter em vista é desejar, almejar, tá ok? Ter como meta, como alcance, como objetivo, como finalidade. Tá? Isso é importante você distinguir, porque esse ter em vista quer dizer então que eu estou vendo, não é isso. Ter em vista é ter por objetivo, ter como meta, tá ok? Ter como finalidade, ou seja, meu objetivo fim, ok? E aí sim, nesse caso, ele vai ser regido para vocês aí agora, diferentemente do outro. Olha o que apareceu aqui para gente, ó, a preposição. Veja que o artigo está do lado, mas aqui ele foi acompanhado essencialmente de uma preposição. Então, se ele foi acompanhado essencialmente de uma preposição, aqui então ele é um VTI, moçada, ou seja, um verbo transitivo indireto. Show de bola? Beleza? E a mesma coisa, ó, prometeram tomar medidas que visassem, que tem por meta, por objetivo, por finalidade, por desejo ao bem-estar público. A mesma coisa. Mais uma vez, você vai ter aí o verbo visar, com esse sentido de ter em vista, meta, objetivo. Observe que ali também apareceu para você ali a presença da preposição. Veja que o artigo está do lado. E mais uma vez, o que você tem aqui é um verbo transitivo indireto, moçada. Verbo transitivo indireto que rege preposição sempre. Deu para perceber isso aí? Ora, então, ele foi utilizado como transitivo direto no sentido de mirar, tá? De visualizar. Ok? Ou no sentido de assinar, por visto, transitivo direto. Agora, no sentido de almejar, desejar, alcançar um fim, uma meta, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. E por que essa ênfase nesses dois contextos? Porque é isso que muito cai em prova. Dependendo do significado que o verbo possua, ele vai ter sua regência mudada, trocada. Beleza? Vamos voltar lá na questão e verificar qual é o erro lá. Vamos junto lá? Vem comigo. Vamos lá, moçada. Olha aí a número 3. Posicionou a luneta. Então, ele estava lá com a luneta e ele foi buscar, tá vendo? Ó? Mirar, colocar em alvo, visualizar a lua deslumbrante. Tá vendo? Mas aí alguns podem dizer assim para mim: pô, professor, mas ele não poderia ter como objetivo de mexer a luneta, ter como objetivo a lua? E aí ele está no sentido de almejar, de meta, alcançar a lua? Veja, é um contexto um pouco estranho para você utilizar dessa maneira. Embora você até possa dizer, ele mexeu com o objetivo fim de alcançar a lua. Tá? Veja, ele não quer alcançar como meta, alcançar, atingir mesmo. Esse é o objetivo de utilizar o verbo visar. É você realmente chegar àquela posição que você almeja, deseja, tem como meta. Aqui não. Aqui ele quis apontar a luneta. Esse é o contexto, apontar a luneta. Então ele mirou para a lua, ele visualizou a lua, ele colocou em alvo. Tá vendo? Então o contexto aqui é esse, moçada. Por mais que vocês aí possam achar que não, esse é o verdadeiro contexto. E se esse é o verdadeiro contexto, então aqui ele foi utilizado como um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto, moçada, não tem preposição. Se não tem preposição, não tem crase. Tá? Aqui simplesmente esse a não é preposição a. Esse a é o artigo de a lua. E o que corrobora pra gente a ideia de que esse camarada foi utilizado como VTD aqui pra gente, tá? Ele foi usado como verbo transitivo direto, de pôr em alvo. E isso então faz com que essa alternativa também esteja errada. Porque não existe nas alternativas apenas a 3 como certa,
Tá vendo? Então, ele, nesse ponto, sim, né? Não pode. 2 tá errado, então 2 e 3 não serve. A 1 tá errada, 2 tá errado, então, ou seja, todas estão erradas. A nossa alternativa correta é que nenhuma dessas alternativas aqui estejam corretas, ok? E isso corrobora, então, com a ideia de que aqui não é ter como objetivo, ter como meta, como desejo, e sim colocar em alvo, mirar, visualizar a Lua através de uma luneta. Show de bola, moçada, tranquilo? Claro que quanto mais você estudar, quanto mais exemplos você tiver em relação a essas regências verbais, mais fácil vai ficar para você matar esse tipo de questão. E repito, são questões aí recorrentes de bons concursos, ok? Beleza? Moçada, espero que mais uma vez eu tenha conseguido atingir o meu objetivo. Agora sim, ó, atingir o meu objetivo, ou seja, visando a vocês. Beleza, moçada? Bom, vamos lá, vamos deixar de brincadeira e vamos para a próxima questão, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.